Olá pessoal, tudo bem? Como vocês bem sabem, estamos vivendo atualmente a pandemia do novo coronavírus, e os infectologistas afirmam que, além do isolamento social, uma das poucas formas de nos prevenirmos da infecção viral é por meio de medidas profiláticas, tais como lavar as mãos com água e sabão e usar álcool 70%, seja em líquido ou em gel. No vídeo de hoje tentarei explicar a vocês por que essas duas substâncias são eficazes do ponto de vista científico contra o novo coronavírus. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam e ativem o sininho para receber a notificação sempre que sair um vídeo novo. Pessoal, esse retorno de vocês é muito importante para dar prosseguimento nas produções dos conteúdos. Portanto, se gostarem, curtam, comentem e compartilhem. Conto com cada um de vocês. Agora vamos à explicação. Uma das principais medidas de prevenção ao coronavírus indicada pela Organização Mundial da Saúde é lavar as mãos com água e sabão. Segundo Flávio Fonseca, virologista e integrante do Centro de Pesquisa em Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, o sabão tem duas formas de ação que fragilizam e matam esses organismos. Fonseca explica que o vírus, quando está nas mãos de uma pessoa, fica protegido por outros produtos biológicos como o resto de células. Pessoal, esse resto de células que ficam nas mãos das pessoas protegendo os vírus ocorre devido às gotículas de saliva que saem das vias nasais e orais das pessoas com infecção viral. Imaginem, uma pessoa infectada com o novo coronavírus, quando ela espirra e leva a mão, ela pode estar contaminando a sua mão com milhões, de vírus que vão estar envoltos nessas gotículas que vêm de espirros, catarros, que são produtos biológicos. Então, esses produtos biológicos, que é o caso do espirro, da tosse, do catarro, eles protegem o vírus, e fazem com que esses vírus eles vivam por mais tempo fora do corpo. Então, de acordo com o virologista Flávio Fonseca, um vírus sozinho em água, por exemplo, sobrevive muito pouco tempo. Então, o sabão age destruindo esses materiais biológicos e expondo o vírus. Quando ele faz isso, o vírus perde essa proteção do material biológico que fica naturalmente nessas gotículas de saliva. E ele fica exposto aos raios ultravioleta do sol, por exemplo, e pode ser destruído rapidamente. Gente, olha só. Aqui é importante destacar que os vírus, sem a proteção de algum material biológico, são extremamente frágeis à temperatura, por exemplo, sendo desse modo facilmente inativados pela luz solar. Então, o que é que acontece? Quando uma pessoa ela está com as suas mãos infectadas com vírus, e esses vírus eles estão protegidos por algum material biológico que está relacionado às gotículas, de saliva, espirro, catarro, etc., e essa pessoa ela vai lavar a mão com água e sabão, o sabão ele faz com que esse material biológico ele seja limpo das mãos das pessoas contaminadas, e o vírus ele vai ficar desprotegido, podendo ser facilmente inativado pela luz solar, por exemplo. Então, olha só, de acordo com Fonseca, o sabão tem uma segunda forma de agir sobre o vírus. Então, esse virologista diz o seguinte: o sabão é emulsificante. O que significa isso? Significa dizer que o sabão ele desmancha a gordura. Então, o Fonseca explica que a parte mais externa do coronavírus, que é chamada invólucro, então existe até uma aula aqui no canal, uma aula sobre o novo coronavírus, eu vou estar deixando aí a tag da aula para vocês acessarem. E vou estar deixando na descrição do vídeo também, tá, pessoal? É uma aula sobre o novo coronavírus e aí lá é interessante que vocês assistam essa aula e depois assistam essa agora que eu estou explicando aqui, tudo bem? Então, olha só, voltando aqui à explicação. O virologista explica que a parte mais externa do coronavírus, que é chamada invólucro, é uma camada de gordura, ou seja, uma camada lipídica. E o sabão desmancha essa camada e inativa o vírus. Daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês por que o sabão ele desmancha a camada lipídica do coronavírus, tá? Então, olha só, gente. O virologista Fonseca ele ainda afirma o seguinte: nessa camada de gordura, que a gente chama de envelope viral, estão inseridas as proteínas. Essas proteínas elas formam as espículas, que dá aquele aspecto de coroa, que é por isso que o vírus é chamado coronavírus, tá? Na aula que eu dei sobre coronavírus, existem todas essas explicações, tá? Então é importante que vocês estejam assistindo, gente. Então, olha só. Essas proteínas, elas são responsáveis pela ligação do vírus às células. Sem essa camada de gordura, essas proteínas são perdidas e o vírus não consegue entrar nas células.
Vasco Azevedo, professor titular do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da UFMG, afirma que o sabão causa instabilidade e atrapalha a sobrevivência tanto dos vírus como das bactérias. Segundo esse pesquisador, o álcool 70% tem o mesmo efeito. Ele também desestabiliza e desidrata tanto as proteínas como os lipídios, né, que são as gorduras. Desse modo, o álcool é um bom complemento para a higienização. O Conselho Federal de Química explica que o uso de água e sabão e do álcool gel na higienização das mãos ajudam na prevenção ao contágio de doenças por serem antissépticos, ou seja, agem inibindo a proliferação de micro-organismos na pele. Sabões e detergentes, de um modo geral, graças às suas propriedades químicas, removem a maior parte da flora microbiana na superfície da pele. Eles são compostos de moléculas que apresentam em sua estrutura uma parte apolar e outra polar. A parte apolar, chamada lipofílica, ou seja, que dissolve gorduras, é quimicamente atraída pelas moléculas apolares dos lipídios, que são as gorduras, constituintes da membrana celular dos micro-organismos. Simultaneamente, a parte polar interage com as moléculas de água, que também é polar. Essas interações simultâneas fazem com que os micro-organismos sejam envolvidos pelo sabão, retirados da pele e levados embora com água. Júlio César Borges, professor titular do Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo, explica que alguns vírus têm lipídios que são similares às do sabão. Com isso, ao lavar as mãos com água e sabão, as partículas semelhantes se juntam, eliminando o vírus. Se você desmonta a estrutura, o vírus perde a ação, diz Borges. Então, pessoal, em outras palavras, por que o sabão é eficaz contra o novo coronavírus, né? Por que lavar as mãos com água e sabão é eficaz contra o novo coronavírus? Percebam na imagem que o sabão ele possui uma parte apolar, assim como a camada lipídica do novo coronavírus, né? Essa parte apolar ela também é chamada hidrofóbica. Por que hidrofóbica? Porque ela tem aversão à água, ela não se junta com a água, não se mistura, né? Lembrem que gordura, né, e água não se mistura. Porém, a molécula de sabão ela também tem uma parte polar, chamada hidrofílica. Essa parte sim se junta com água. Então, o que acontece? Quando você lava suas mãos com água e sabão, a parte apolar da molécula do sabão interage com as moléculas apolares da camada lipídica do novo coronavírus. Isso é, se as suas mãos conterem o vírus, né? E a parte polar interage com as moléculas polares da água. Então, olha só, pessoal. O que acontece quimicamente falando? As moléculas do sabão distribuem-se e formam micelas, conforme vocês podem verificar nessa outra figura aí, tudo bem? Então, olha só. Né? Essas micelas, o que ocorre? Tem a estrutura do sabão, né, que é representado por uma parte polar e uma parte apolar. Então essas várias moléculas de sabão elas se juntam formando uma micela. A parte polar que interage com as moléculas de água fica voltada para o exterior, tá? E a parte apolar que interage com as moléculas da gordura, que nesse caso aí a gordura é representada pelo envoltório viral do novo coronavírus, fica voltada para o interior, como que aprisionando essa capa de gordura aí do vírus, tá, gente? Então, olha só. Observe que a parte apolar das moléculas do sabão envolve a partícula gordurosa, né? Que nesse caso aí seria o envoltório viral, que é arrastada pela água, que está em contato com a parte polar do sabão voltada para fora. Assim, as micelas formadas pelo sabão ajudam a remover a camada lipídica do vírus, fazendo com que, obviamente, você fique livre desses agentes patogênicos. Então, olha só, pessoal. É importante lavar as mãos para evitar qualquer tipo de infecção. É uma questão de asepsia para evitar doenças de forma geral. Tá? Então, só para finalizar a aula a respeito do álcool 70, tá, gente? Ele é o mais indicado pelos infectologistas, tá? Nessa concentração mesmo de 70%. Pode ser uma dúvida que vocês tenham. Mas o álcool, segundo os infectologistas, abaixo dessa concentração de 70%, ele perde a sua eficácia contra o novo coronavírus, tá? E acima dos 70%, ele também perde a eficácia. Inclusive, ele pode até causar irritações na pele. E também por causa da sua volatilidade, ele não se torna eficaz em altas concentrações, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para repassar para vocês na aula de hoje, tá? No vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, se ficou alguma coisa
não esclarecida, vocês podem deixar nos comentários, podem fazer perguntas que eu vou estar respondendo vocês, tá, pessoal? Então, até a próxima.